lado da dor. Ah, não passou? Não, eu fui. Ela fez eu puxar um peso hoje, a hora que eu terminei. Aquele assim. Ai, eu sei, é ruim. Não vai fazer não. Exercício É. mesmo, é muscular, É. né? Oxi. Vamos lá. Legal? Legal. Ah, ela tava. Eu fiquei preocupada, eu tava. Nossa, corri tanto. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou lá, né? Você prefere ficar lá? É que meu ângulo. Ah, Melhor. deixa eu falar pra você. E se entrar no assunto? Não, acho que não vai. Eu vou falar pra ela, doutora, não vai entrar não, né? Melhor não. Porque só se ela quiser, mas eu, por mim, eu não quero. Gente, eu tô bonito Ó. com essa barba. E com essa camiseta Com a camiseta Que em eu- homenagem às mulheres. que eu não Tira uma tenho. foto nossa. que eu não tenho, né? Inclusive. Eu não tenho foto com a Priscila aqui do Pode Pri. Não tem? Ele já fez. Quer gravar um vídeo também? Hum? Quer gravar um vídeo também ou não? Eu acho. Ô, cá, eu tô pensando em falar que a gente vai fechar com chave de ouro uma temporada com ela. Então, vai mesmo, acabou né? de chegar uma mensagem dela. Não vem. Ela cancelou. Imaginei. Falei pra vocês. Mas Ô. a gente tem uma segunda opção. Ô, Léo, faz um favor pra mim. Fecha aqui em mim, por favor. Eita. Mas pergunta se ela tá bem, que tá, por nós tá tudo bem. Eu sabia que ela não ia ver. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom, não posso falar boa tarde, né, gente? Mas Não, vamos fala. lá. É erro de gravação. Tudo bem com vocês? Aqui é o Pod... Tô nervoso. Estamos aqui no Pod Pri. Daqui a pouco eu apresento pra vocês quem vai ser a nossa entrevistada. Roda a vinheta, Léo. Gente, a minha entrevistada hoje, ela não sabia de nada do que estava acontecendo. E isso só vai acontecer hoje porque nós estamos no último episódio dessa temporada do Pod Pri. Então a nossa entrevistada hoje vai ser ela, Priscila Yamagami. Ah, que bela alternativa. Pô, que surpresa, hein? Boa. Pri, na realidade não tinha entrevistada. Olha, gente. Nós conseguimos fazer algo, né, para poder prestar essa homenagem para você hoje, porque durante esse tempo todo você esteve à frente do Pod Pri, trazendo inúmeras pessoas que trouxeram muita informação. Eu tive a oportunidade de participar com você. Foi maravilhoso e não só eu, como todas as pessoas que participaram. Aproveito para deixar o agradecimento a todo mundo que deixou um tempinho para poder vir aqui, para poder passar informação. E dizer para você que para todo mundo foi muito especial ter esse podcast. Pode para muita gente, pode parecer que não, mas nós sabemos o quanto impactou a vida das pessoas, tá? E a gente vai fazer um bate-bola com você rapidinho. Oba. Gostei. Fizeram aqui para mim umas perguntas, gente, mas eu tô nervoso, tá? Ele é muito tímido. Eu gente. não sou tímido, mas entrevistar a chefe não é muito fácil, né? Então eu vou ler, tá, gente? É feio ler, mas eu vou ler, tá? Hoje a Priscila mudou de papel. É uma pequena homenagem para ela que, em 2022, criou o Pod Pri para falar sobre todo tipo de assunto, do mais simples ao mais complexo, de forma leve a todos nós. Independente da formação, que pudesse entender, para que todo mundo possa ter acesso a essa informação, né, gente? Hoje nós vamos aproveitar esse episódio para contar um pouco da história dela para todo mundo. A Priscila tem 52 anos, ela é casada com o Reinaldo, ela é mãe de uma menina linda de 14 anos, que é a Yane, e tem um gatinho. Ela adotou esse gatinho, o nome dele é o Zóio. Fala um pouco da sua vida pra gente, Pri. Como que é a sua vida pessoal lá em casa, com a família? Olha, me pegaram, hein, de surpresa. É por isso que eu tô vendo aqui uma plateia, um negócio meio diferente. Que legal. Bom, a minha vida é muito abençoada, né? Eu acho que eu vindo pra cá até pensei, falei, nossa, essas correrias, essas coisas todas que a gente tem feito, né? E é um time, né? Porque hoje a gente tem um time incrível, muitas pessoas bacanas passaram pelo gabinete, pela campanha, por todos nós, e aí eu falo, caramba, tem que ter um propósito, né? Pra gente estar correndo atrás e que não tem a ver, né, com a questão financeira, a questão de status ou de poder, mas tem a ver com a gente juntos, entendendo a importância disso, de impactar e melhorar a vida das pessoas, de trazer
perspectivas para as pessoas, sonhos. Então, eu acho que eu sou uma abençoada, eu sou muito grata a Deus por isso, por ter vocês todos aqui na minha vida, por ter conquistado tanta coisa bonita, mesmo esse sonho, né, de dormir professora e acordar vice-prefeita de uma cidade que eu escolhi para amar, é muito legal. Então, assim, a minha vida sempre foi uma vida, não dá nem para dizer simples. Foi simples do ponto de vista material, mas muito rica de amigos, de brincadeiras, de gente bacana, vizinhança, família. Então, o que mais, né, que eu poderia querer dessa vida? E aí hoje a gente está aqui falando de tudo isso, fazendo essa retrospectiva de mais de meio século. É muito legal. Então, a gente quer muito retribuir, principalmente para Deus, né? Por Ele ter me abençoado tanto, eu queria poder. Já falo, tem tanta gente lá para atrapalhar Ele que a gente possa juntos ajudá-lo, né? Então, retribuir para Deus tudo de bom. E, nossa, são tantas pessoas boas e o que é mais legal, assim, que todas elas ficam, né? Amigos de infância, amigos da faculdade, de escola, eu tenho grupos com eles de trabalho. Então a gente tem falado muito sobre isso, né? Que todas essas funções, cargos, empregos, posições, eles passam, mas as pessoas ficam. Isso é o mais legal. O quanto de gente a gente deixa e a gente nunca deixa, né? Sempre a gente carrega. Então eu tive uma vida incrível, né? Tenho uma filha linda, foi uma luta, mas muito desejada, e Deus me atendeu, me deu a Iane, me deu o Rei, os meus pais, vocês aqui, né, a família que eu tenho, pessoas aí que eu sei que se eu chorar, se eu rir, vão estar sempre pertinho de mim. Então, nossa, só gratidão nessa vida e saúde, né, que a gente deseja aí ter e dar também, né, que as pessoas tenham muita saúde, para cada um seguir, né, no seu sonho. Eu acho que esse é o nosso grande sonho, né? E ó, vou falar pra você que é muito difícil estar aqui na condição de um entrevistador, viu? Agora eu já tô mais calmo, gente. Desculpa do erro do começo, tá? Acabei me enrolando todo, e isso que é o ruim de fazer ao vivo, Isso né? que é o bom. Porque não tem como fazer corta e Mas nós volta estamos pro ao vivo? começo. Ah, é ao vivo, né, Pri? Uau! Pri, você é formada em propaganda e marketing, com pós-graduação em marketing, mestre em comunicação. Educadora muito respeitada em Mogi das Cruzes e toda a grande São Paulo. Professora concursada da FATEC. Foi coordenadora de vários cursos em diferentes universidades. Enfim, você tinha uma carreira acadêmica consolidada e estável. E por que você entrou na política? Eu acho que até já te respondi um pouquinho aí nessa primeira pergunta, né? De verdade, acho que assim, a minha vida ela estava tão tranquila, estável, tudo que eu quero e preciso, e eu não quero luxo, não, eu quero, né, com muito trabalho, conquistei, né, e aí você pensa, poxa, será que ainda não dá para contribuir mais um pouquinho, ou contribuir um pouquinho na vida das pessoas? E eu sempre tive uma fama, né, de ser uma ativista, assim, em prol daquele que eu achava que estava necessitado, ou que precisava de uma ajuda, ou precisava de uma força. Então eu sempre tive essa veia política, não partidária, né, mas política de juntar todo mundo, todos os lugares. Até muitas pessoas falam: Priscila, eu sabia que você ainda ia cair na política pelo teu jeito de ser. Mas eu não esperava que fosse como foi, né, que teria uma trajetória tão bacana. E você pensa, puxa, deixa eu dar uma chacoalhadinha na vida, né? Mas a gente não tem noção de que é uma mega chacoalhada, né? A política, ela é muito diferente de tudo, assim. Eu acho que é o extremo das emoções, o extremo das sensações, ou é muito bom, ou é muito ruim, ou é muito... Não tem meio termo, é intensa, né? E eu achei que pudesse contribuir. Eu falei, poxa, será que quando você não vê mais os seus alunos sonhando, quando você vê as pessoas tão sem horizontes, né, para olhar para frente, enfim. Falei, caramba, tudo isso que eu faço, falar de empreendedorismo, propósito, falo tanto do Ikigai, a nossa razão de ser, dar possibilidades dos alunos praticarem antes de sair da faculdade, que sempre foi minha paixão, 20 anos fazendo isso, né?
por que não levar isso para a política? Por que não transformar isso em ações que pudessem abordar ou abarcar mais pessoas e transformar isso em políticas públicas de educação, na saúde, para as mulheres, né, para aquelas minorias, que hoje a mulher não é mais minoria, mas está nesse grupo, pessoas com deficiência. Então, por que não a gente levar para mais gente essas ideias, essa vontade de as pessoas terem perspectivas? E aí, um lugar que acabou nada por acaso, né? Mas tudo conspirou, foi a política. E, de verdade, com todas as dificuldades, com tudo que a gente tem vivido, né? Os últimos acontecimentos aí, eu amo isso, amo. Você já era uma pessoa que representava muita gente, né? Mas eu acredito que você, não sei, você tinha noção que você poderia se tornar o que você se tornou hoje? Não, a gente não tem noção, né? Não é nem com essa expectativa. Na verdade, você vem para fazer. Né, eu gostei o Kleber comentou, você é aquela que faz organicamente, então, com condição, sem condição, a gente vai fazer. Seja na política, no espaço de poder, de decisão, seja na sala de aula, seja na calçada do bairro, seja num evento da igreja, seja numa roda de conversa, alguma coisa a gente vai fazer e vai entregar. E eu acho que é isso que precisa a política, gente com vontade de fazer, gente com vontade de entregar, gente que não coloca a burocracia na frente, é difícil, não dá. Não, vamos pensar, vamos sair da caixinha, vamos fazer disrupção, como a gente estava falando ontem. Então a gente precisa de pessoas que querem isso, porque o país está esperando. As pessoas estão esperando, muitas não têm condições e elas precisam de gente que tem conhecimento. Por isso que eu falo da educação. Quanto mais as pessoas estudarem, se formarem, não estou falando só de graduação formal, não, qualquer tipo de estudo, abre a mente, a visão de mundo e dá a elas uma perspectiva de criarem possibilidades para as próprias vidas, né? E a gente precisa ajudar com isso. Então... Sim, e a gente conseguiu medir, Pri, a representatividade que você tinha, né, através dessa trend que você acabou de lançar, né, que é a trend que fala que aborda, né, a violência política de gênero. A repercussão foi muito grande e isso mostrou que você representou muitas mulheres que sofrem com machismo em diversos setores. Diz pra gente como foi isso para você. A gente não tem ideia. Uma vez a Kelly me perguntou numa entrevista se eu já tinha sofrido algum tipo de preconceito, violência e tal. E eu falei que não, ou eu era muito distraída, né? Talvez eu não tenha prestado atenção. Porque os ambientes também que eu vivi, a própria Kátia me perguntou da família. Minha família sempre foi muito... nunca teve essa questão de preconceito, todos os meninos terem privilégios. Não, sempre foi muito equilibrada nesse sentido. E no trabalho, sofri algumas pressões, mas eu não sei se exatamente por ser mulher, né? Mas aí você vai vendo e vai relembrando que sim, né? Eu tive muitos líderes que me pressionaram, que me colocaram em situações que eu, pensando depois ou hoje, se fossem homens no meu lugar, se sofreriam isso. Eu me lembro quando eu engravidei, eu estava na universidade, eu sofri uma pressão por conta de um afastamento que eu precisei, por conta da H1N1 na época, e sofri uma pressão que eu não sei se fosse um homem ali, primeiro que ele não ia engravidar, segundo que será que ele sofreria uma pressão se ele estivesse doente ou algo assim, né, precisasse se afastar, não sei. E aí eu comecei a prestar atenção. E aí você vai vendo, e depois eu fui estudar sobre isso, violência política, inclusive, que a gente não percebe. Ela está tão incrustada, né, na sociedade, nos setores, que você está sofrendo violência e você não percebe, você acha que é normal, mas não é normal. É incômodo, você acha meio doloridinho, mas eu acho que é normal, fato de estar aqui, talvez eu esteja atrapalhando alguém. Normalmente você se coloca a culpa. E não é culpa sua, você está no espaço onde todos têm que estar, né? E aí hoje eu vejo que realmente
quando eu ando na rua e eu vou nos lugares, o quanto de feedback eu recebo das mulheres dizendo: poxa, eu também vivi isso, eu tenho visto casos assim como o seu. E aí você vai vendo que a coisa é muito mais frequente do que deveria ou do que a gente gostaria, né? Eu acho que para isso mudar precisa começar de pequeno, né? Então, se a gente não começar a educar as crianças hoje, nós vamos continuar com gerações machistas, misóginas, homofóbicas, racistas de todos os gêneros, porque se as crianças não forem educadas agora, elas vão continuar seguindo aquilo que nossos avós, que nossos pais vivenciaram, né? Infelizmente, é o mundo que a gente tem. Isso daí é o reflexo do militarismo que existia no mundo, sabe? No Brasil, o militarismo que impregnou essa parte do homem ser sempre o dono da casa, aquele que prevê. E o mundo mudou, né, Ti? Sim. Eu vejo, eu estava ouvindo hoje uma aula mesmo do Renova, falando na época das cavernas em que o homem saía para caçar, a mulher cuidava, né? Hoje a mulher sai também. Então, essa evolução que aconteceu, né, na sociedade precisa acontecer nos ambientes que a mulher hoje frequenta. Então, claro, os cuidados da casa, das crianças, sempre ficaram para as mulheres. E tudo bem, vem numa trajetória histórica, mas hoje não. Hoje as mulheres provêm, muitas vezes, uma família sem a figura masculina, né? Então, que esses ambientes onde a mulher agora está inserida, e não agora, mas já há um tempo, que eles sejam também mais justos, mais abertos à participação, mais complementares, né? A gente não quer, na verdade, disputar com o homem, não é essa a ideia, a gente não quer o lugar deles, até porque cada um tem o seu lugar nessa sociedade, mas a gente quer também estar, também complementar, ter o nosso olhar ouvido, respeitado, quando a gente falar, que seja considerada a nossa fala, que seja considerada a nossa decisão. Então, ter participação não para cumprir cota ou para dizer, olha, esse lugar, olha como a gente é a favor e tem um volume de mulheres. A gente não quer fazer volume. A gente quer participar efetivamente. A gente quer que a nossa fala, que a nossa decisão seja levada em conta. Mas é aquilo que você falou, muitas vezes a mulher ela quer falar alguma coisa, mas ela se sente culpada de estar fazendo certo. Mas é por aquilo que já está impregnado. Histórico, né? É histórico. E eu acho que a gente está fazendo uma quebra. E que também ela não é brusca, eu acredito, porque também eu acho que tem ambientes que ainda não se acostumaram com isso. E o homem, ele precisa fazer um exercício também aí porque ele também foi criado assim, como você falou. Então, ele acha que isso é certo. O que ele precisa é ter uma consciência do que ele está fazendo para que ele não crie os filhos dele dessa forma e aí a partir do filho e da filha, enfim, possa mudando, né, gradativamente. Mas a gente precisa acelerar porque a mulher ela já ocupou esse espaço, mas ela precisa de espaço efetivo, não só de fala, de decisão, de atuação e de ação. Sim. De verdade, eu acredito que está acontecendo essa disruptura, né, desse pensamento machista. A gente vê que vem crescendo. Antes nós tínhamos em média de 6% de representatividade, hoje já saltamos para 18% de representatividade feminina dentro de todas as esferas da política. Mas mesmo assim é um número pequeno, né? É um número muito pequeno. Somos 53% da população e 20% nos espaços de vi hoje, políticos. 18,5. Então a gente ainda arredonda porque a gente é bacana, mas são 18,5. é muito pouco, né? Então, e aí a gente vê que é necessário sim as mulheres terem coragem de dar o primeiro passo, né? Porque você sabe muito bem o quanto é difícil encarar, principalmente levantar o braço e dizer eu tô aqui diante de grandes violências políticas de gênero que você sofreu e eu tive o desprazer de presenciar, né? Então, assim... E a mulher, eu acho que quando ela vai para um espaço desse, ela precisa tomar algumas decisões radicais, como a que eu tomei. Você não toma a decisão só pensando em você. Quando você vai tomar uma decisão difícil, é que muitas vezes afeta outras pessoas. Toda decisão no espaço de poder político, principalmente, ela afeta muitas pessoas. Ela afeta muitas vidas, ela afeta toda uma comunidade, ela afeta uma cidade inteira, um estado, até um país. Então, a responsabilidade e eu acho que é o cuidado que a mulher tem com o outro, isso também ele é bom, ele é muito bom, mas ele também pode ser um peso na balança
de que ela precisa refletir muito para tomar uma decisão que impacte a vida de outras pessoas. Então, ela não olha só para ela. Hoje, inclusive, nessa aula, enquanto 30%, 40% do ganho do homem numa família, numa chefia de família, ele gasta com a família, a mulher, ela investe 90% do ganho dela na família. Que era uma tese de doutorado já da Liliane, quando veio aqui, falou da mulher empreendedora, que ela investe e coloca essa renda na educação dos filhos e na família, e hoje eu ouvi isso. Então, por aí você já vê que a mulher, ela compartilha mais, ela é a mãe, né? E isso, não, independente de ter ou não filho, biológico ou não, mas tá no DNA da mulher. Ela olhar para o outro, ela cuidar do outro, às vezes até pessoas mais velhas que ela. E aí tem uma outra amiga que fala, a gente, quando os pais, né, vão ficando mais velhos, a gente quer ser mãe dos pais. E não é o lugar certo de estar. A gente é filha, por mais que a gente cuide, a gente precisa fazer o papel de filha, né? Mas é uma tendência a ser muito maternal. Então, todas as decisões da mulher, elas são pensadas pensando nas outras pessoas, nas consequências que vai gerar na vida das outras pessoas. E aí eu acho que nesse sentido, em termos de governo, de cuidar de uma cidade, de cuidar de um país, é uma coisa muito bacana que a mulher tem e que se complementar com o homem é o ideal, né? Pri, e fala pra gente um pouquinho como que está sendo o seu dia a dia, como que está sendo a sua vida profissional depois de toda essa avalanche que passou, né? Porque muita gente pergunta ainda, o que a Priscila está fazendo? Bom, claro que a gente levou algum tempinho aí para se reestabelecer, né? Primeiro que emocionalmente a gente precisa olhar para dentro, respirar, entender o que a gente está fazendo e nunca perder o nosso propósito. Foi o que a gente conversou ontem, né? A gente ter o propósito sempre na frente dos nossos olhos, ali como nosso grande objetivo, e lidar com as adversidades, com os obstáculos aí da melhor forma. Hoje a gente, acho que retoma a nossa agenda, inclusive de vice-prefeita. Eu tenho atendido servidores, eu tenho atendido população, eles têm voltado a me procurar, a pedir coisas, né, a pleitear, a pedir para que eu olhe para algumas questões importantes do mandato, e eu tenho olhado dentro do possível no espaço que eu tenho para resolver, para a gente efetivar o que viemos fazer, o que eu vim fazer nesse mandato, né? Então, essa bandeira do servidor, ela sempre vai ser minha bandeira. Eu sou uma servidora, né? E sou mesmo, porque eu sou concursada, mas eu sou uma servidora da cidade enquanto vice-prefeita, e a bandeira do servidor, ela, para mim, ela é prioritária, porque a gente sabe que cuidando do servidor, a gente está cuidando da cidade. E o servidor precisa estar bem, né? Cuidar de quem cuida, como sempre a gente falou. Então, eu estou atuando normalmente, agora com gabinete, num outro lugar, mas ali com uma pequena estrutura. Então, tenho as pessoas que estão comigo, tenho muitos voluntários, já visto quem está aqui, né? A gente meio que se programou, então a importância do planejamento para esse momento, a gente nunca imaginou que acontecesse alguma coisa nesse sentido, né, de romper um governo, mas a gente sempre pensou que a qualquer momento, e eu sempre falava isso, a qualquer momento a gente pode não estar mais aqui. Então, a gente precisa guardar um dinheiro, a gente precisa se precaver em relação à nossa estrutura, o que a gente tem, o que a gente não tem. E eu acho que é assim na vida. A gente precisa viver assim, pensando no amanhã, pensando que o teu trabalho, às vezes amanhã não está mais ali, ou você pode, Deus o livre guarde, adoecer, e como que vai fazer. Então, a gente sempre tem que pensar de forma, eu acho que planejada, e também viver na simplicidade. A gente não precisa ostentar, porque se a gente vive na simplicidade, a gente manter isso é mais fácil. Agora, se a gente começa a mudar o padrão de vida de uma forma radical, né? E a gente fala pela nossa trajetória mesmo, né? De trabalho, aí depois para manter fica difícil. Então, mantenha a sua vida ali numa simplicidade, com as coisas que você gosta, que você pode ter, mas também tenha uma poupancinha para algum imprevisto, para alguma coisa que
você precisa dar um passo para trás, você tem como, você tem a liberdade de fazer isso. Isso foi para minha vida inteira, né? Foi um conselho dos meus pais e eu me lembro quando eu arrumei meu primeiro emprego, até comentei numa das reuniões que a gente fez essa semana, eu colocando parte do meu salário na poupança, eu tinha 15 anos. E eu nunca mais parei de fazer isso. Então, é muito importante que a gente tenha uma educação financeira, né? E isso a gente tem levado também para as pessoas. E é isso. Então, a gente está fazendo o trabalho de vice-prefeita, visitando as comunidades, visitando os bairros da cidade, mas também pensando já num futuro próximo, onde a gente vai, eu acho que com toda essa bagagem, esse conhecimento, com esses projetos que a gente inclusive propôs na prefeitura, e agora a gente está vendo até alguns aí já sendo colocados em prática, enfim. As práticas integrativas, né? Porque é um projeto seu. Sim, foi um projeto que lá atrás, ainda na escola de governo, em 2019, eu nem estava no mandato, a gente conheceu essas ideias, né? A gente estava falando até de auriculoterapia, medicina chinesa, e eu conheci esses servidores. Depois eu soube de uma lei que eles conseguiram meio que desenhar, levaram para a Câmara, e aí no começo do mandato eles me procuraram para que a gente colocasse isso como uma política pública, uma lei mesmo, e isso fosse espalhado, né, por toda a rede de saúde. A gente começa lá no Promulher, na Mãe Mogiana, e hoje a gente viu a lei foi implementada, agora acho que essa semana, né, foi decretada, e que bacana a gente ver isso e que toda a cidade possa usufruir de terapias integrativas, que são desde uma automassagem, uma yoga, uma meditação, o uso da própria homeopatia, que a gente vem trabalhando para trazer isso para a rede, né, a auriculoterapia, porque muitas vezes tem, claro, o efeito terapêutico, mas o fato de você dar uma atenção diferente para um munícipe que está com uma saúde, às vezes, emocional prejudicada e está começando a afetar o físico, a gente já tira ele da fila de uma doença agravada por conta de uma saúde emocional prejudicada, tal. Então, a gente está falando de prevenção, né? Sim. Que é a política, que é o sonho aí, meu sonho de consumo, colocar dentro da rede de saúde. O Pri, eu acho que vale ressaltar uma coisa que você disse, que a gente se preparou, né, para que tudo isso acontecesse, para poder hoje continuar do seu lado. Eu acho que as pessoas elas também precisam saber que nós aqui estamos por um propósito. E o grupo a pessoa que não consegue ter ao lado dela pessoas fiéis porque ela não sabe ser líder, ela não consegue se manter em nenhum tipo de liderança. Não somente dentro da política, mas não consegue ser diretor de empresa, não consegue ser presidente, não consegue ser nada. E você conseguiu pequeno grupo, mas você conseguiu grupo fiéis, de pessoas fiéis ao seu lado, que a gente prova pro cidadão que a gente não quis fazer a vida na política. Porque se a gente quisesse fazer a vida na política, na hora que veio a avalanche toda, nós teríamos falado, Pri, desculpa, mas a gente vai seguir por outro caminho. E a gente não fez isso não somente porque nós estávamos preparados, só que o propósito de estar na política, o propósito de não fazer a prefeitura um cabide de empregos, o propósito de não pegar o dinheiro do cidadão e apenas pegar o dinheiro do cidadão e não trabalhar, é muito maior do que ter esse padrão de vida continuado. Uhum. Então, assim, pode parecer que não, mas é lógico, pra gente mudou muita coisa, né? A gente não manteve o mesmo patamar, mas a gente se preparou para chegar nesse momento. Só que estar do seu lado é muito além do que estar preparado, e sim por um propósito de vida mesmo. Que lindo, né? E é isso, tia. A gente precisa pensar. Ontem a gente esteve numa escola estadual com 100 jovens, né? E precisa mostrar para esses jovens, para os brasileiros, de que a gente não vive para o imediatismo, né? Os projetos de vida que a gente tem que ter, eles têm que ser a longo prazo. Porque cada um aqui, e muitos além daqui que estão com a gente, tem uma carreira. Tem um projeto, estão estudando, já formaram, tem toda uma trajetória. Então, isso aqui é para realmente a gente poder transformar vidas para melhor. Né? Senão cada um segue a sua vida e vai ter muito menos agressividade, hostilidade, coisas que a política nos traz, assim, que às vezes a gente até assusta, né, que as pessoas são capazes de fazer, mas que é aquilo que eu falei, mostra ali a intensidade do que a pessoa é, ou as pessoas são, ou como elas pensam, enfim. Então, porque você tem adversários políticos,
partidários é uma coisa, agora você ofender as pessoas, você fazer maldade com a família, com o lado pessoal, aí isso extrapola um pouco não muito a questão, né, de uma disputa eleitoral. Pri, mas isso às vezes para mim soa como um ato de desespero de quem não soube consolidar um projeto. Então, assim, na maioria das vezes é isso que acontece. A pessoa entrar em desespero por não ter consolidado algo. Por isso que eu te falei, estar ao seu lado é muito além do ter se preparado. É por um propósito. E porque o nosso propósito não se acabou. Não, e Nosso ele propósito é a longo existe. prazo, exatamente. É um plano a longo prazo. Se Seja tivesse- onde for, né? Sim, se tivesse se perdido o propósito, nós não estaríamos do seu lado. Entendeu? A gente não teria aberto mão, tanto eu quanto outras pessoas que estão te acompanhando, não abriria mão da carreira que nós queríamos traçar também como candidatos, né? Para poder seguir. Não é que a gente não quer mais ser vereador, não é isso. Só que olhando hoje para um cenário onde nós temos uma representante tão forte, tão verdadeira quanto você, para a gente é muito mais fácil acompanhar e ter o nosso projeto representado como você sempre fez, sendo vice-prefeita, do que a gente vir para a dividida, né? Então, para a gente é por um propósito de vida. Então, a gente tem a Priscila hoje como um sinônimo de propósito e de não se perder no meio do caminho. E tem uma outra questão, né, Ti, que eu acho importante, que a gente sempre falou também, eu acho que vale aqui aí para quem está, né, na área política. Isso é uma lição de administração, né? O Peter Drucker dizia que o mais importante de um líder é formar outros líderes. Então, eles, por esse momento, não querem se candidatar, mas eu falo, Sim. vai se aprimorando, porque sim, vocês vão se candidatar, aqueles que desejam, claro, que uns querem bastidores, outros querem suas áreas mais técnicas dentro da política, outros querem se candidatar assim, porque as gerações passam. Então, eu acho que hoje o grande trunfo de um grupo político forte é aquele grupo que forma novas lideranças, que prepara dentro do propósito, né? E tem que estar dentro dessa crença, dessa política que ama mais o outro do que a si mesmo, que, ao meu ver, é a que eu acredito, é o que a gente acredita. Preparar as pessoas também, porque Sim. a gente tem talentos incríveis, e a gente precisa trabalhar na abundância e não na escassez. E gente, ó, trabalhar com a Priscila é ela exigir que estude o tempo todo. Eu sou prova disso porque eu entrei começando a faculdade, saí da prefeitura pós-graduado, né? Então, eu sei muito bem como que é ter a Priscila como chefe ali, porque ela pega no pé mesmo, gente, para que a gente aprenda. Pri, só para finalizar essa parte que a gente está falando sobre política, eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha que está faltando na política do país? Eu acho não tenho certeza que está faltando pessoas que realmente venham com o propósito, mais do que o propósito, porque a gente fala muito do propósito, essa palavra está até meio desgastada, apesar de tão linda, né, de tão profunda. Acho que as pessoas têm que olhar para o seu Ikigai mesmo, elas têm que olhar por que elas estão nesse mundo, que é uma pergunta filosófica, né? A que eu vim? Por que eu estou aqui? Para que eu vou servir? E aí eu acho que falta uma elevação de consciência nas pessoas que estão na política. Isso não é para qualquer ser, né? Uma pessoa que vem para a política, ela não sai de Marte e vem para a política, ela sai da sociedade como um todo. Mas essa elevação de consciência em todas as áreas da sociedade, ela está faltando. Então, ontem a gente meditando lá com os meninos, né, de 16, 17 anos, que é um desafio. Mas é para começar a tomar consciência de, primeiro, quem ele é. Então, a meditação, a respiração, ela serve para você se observar, né? Quem eu sou? Por que eu vibro? O que está doendo em mim? O que está legal? Aí você parte do físico, do corpo físico, da dor aqui na lombar e tal. Aí você vem para a consciência, né? Para a tua mente, para o espírito. Começa a se observar e se perceber. E o que a gente está fazendo aqui? Qual é a nossa função? Qual é a nossa missão? Para quê? E aí, eu acho que eu tenho visto muitas, acho que é a leitura dos algoritmos no Instagram, muitos pensamentos que falam, eu busco material, a riqueza, o poder, a grana, a viagem. Maravilhoso, legal. Mas todo mundo devia ter acesso a isso. Ser famoso, ter riqueza, ter os bens materiais que deseja. E no final a resposta não é essa.
tem que ter um sentido, tem um sentido maior. Então, tem pessoas que elas querem material, e elas não conseguem suprir esse buraco, esse vazio existencial, e não adianta, pode ver a riqueza do rei Salomão que não vai preencher, né? O que falta é um propósito, é um sentido para a vida. Né? E esse é uma outro aprendizado do Viktor Frankl, que fala do sentido para a vida, né? Quando ele perde tudo lá no campo de concentração, a família, tudo, e mesmo assim ele não desiste, porque ele cria um sentido para a vida dele. E eu acho que é isso que está faltando para as pessoas no geral, né? Não só na política, mas em especial na política. É você entender que se você tem ali um sentido e que você fazer uma coisa boa para o outro, e você tem o poder de fazer, né? A gente tem ferramentas, tem verba, tem orçamento, tem estrutura, pessoas para fazer realmente para as pessoas algo bacana, principalmente acessarem, né? As pessoas acessarem, estarem protegidas, elas terem a implementação de verdade da política pública sem propaganda enganosa, né? Aí eu falo o que eu faço, mas no fundo a gente sabe o que é acesso, o que é transformação de verdade. Então, se você não tiver isso muito forte, vira mais um lugar de passagem, né? Mais um lugar. Eu entendo que falta consciência, consciência mesmo de existir para quem está na política. E agora a gente vai ir um pouquinho para a parte íntima, né? Para poder você falar um pouquinho pra gente sobre essa websérie Minhas Raízes, que você acabou de lançar. Ela conta um pouco da sua história de vida, né? Muita gente não sabia que você cresceu num bairro de periferia, que sempre estudou em escola pública e que foi a educação que mudou a sua vida. Com essa experiência, o que você imagina que a educação de Mogi precisa ter para que as crianças tenham acesso à educação de qualidade e um dia possam cursar a universidade, ter uma profissão, uma boa formação? A educação, aqui a gente já entendeu, né? A gente já fez acho que um bom diagnóstico. Ainda falta lugares para eu transitar na educação, mas assim, a gente conseguiu passar por muitos lugares, né? A própria gestão na secretaria, as escolas, então conversamos com muitas diretoras, com a supervisão, né? Que faz essa ponte incrível entre a secretaria e a escola lá na ponta, os professores, as professoras, alunos, famílias, né? É um grande diagnóstico que a gente precisa fazer. Hoje eu entendo e a gente começou esse trabalho também, a gente começou trabalhando as comunidades de aprendizagem lá no começo do mandato, tivemos bastante dificuldade, primeiro porque a gente estava em pandemia, então a gente conseguiu colocar pilotos em algumas escolas, conseguiu fazer algum movimento em alguns lugares, né? Mas a disrupção na educação, ela é tão profunda, ela é tão grande, que você precisa categorizar o que está acontecendo, por exemplo, na rede municipal aqui da nossa cidade. Então, tem escolas que elas já estão avançadas, que elas já estão fazendo uma nova educação para crianças de um novo século. Eu acredito que a gente teve modelos, a gente trouxe aqui, inclusive, no podcast, a gente conversou, né, que estão, inclusive, desemparedando as crianças, eles têm aulas em outros espaços, enfim, que também não é aula, né? É outra coisa, a gente está falando de projeto. Então, a gente tem muitas escolas que já estão fazendo. Outras escolas, elas estão em transição. Elas estão no momento de sair do convencionalíssimo e ir para uma transição, para uma nova forma de educar, enfim, de aprender, né? A gente fala da aprendizagem ou a ensinagem, né? O ensino e a aprendizagem. Elas estão nesse momento, mas elas precisam de orientação, porque a segurança na escola é fundamental. E a gente precisa também olhar que para essas escolas que estão em transição, ou que estão fazendo já algum movimento mais inovador, eu vou chamar aqui, elas precisam da estrutura da escola. Então, a escola tem que estar bem estruturada, desde a infra, pessoas, os apoios administrativos, toda a estrutura, né, tem que estar bacana. Depois a gente precisa trabalhar também a formação dos professores. Então, os professores, aqueles que já estão, é como categorizar mesmo, aqueles que são os inovadores, que já estão fazendo, que já avançaram. Tem aqueles que são mais retraídos, que experimentam algumas coisas e voltam ao tradicional, e a gente precisa respeitar esse tempo também e ajudá-los, se for assim o desejo deles, se não trazer outras formas de sensibilização para avançarem. Aqueles que
são mais conservadores, que entendem que ainda a educação tradicional, e a gente pode mesclar isso de uma forma criativa, também bacana. E então a gente precisa categorizar esses professores para avançar na formação. E realmente, quando a gente for aplicar produtos de educação, serviços de educação, que a gente tenha um diagnóstico preciso para que a gente realmente invista no que é útil. E não invista em coisas que não fazem sentido porque a gente precisa gastar uma verba. Isso não dá mais. Então, a importância dessa anamnese, esse diagnóstico, para a gente poder aplicar o recurso de forma ideal com eles. E o que é mais importante, com eles, construir com eles, com os professores, com as famílias, com os gestores, com o administrativo, com toda a legislação que a educação, principalmente a educação de base, assim, né, infantil, creche, né, a gente chama das subvencionadas, as parceiras, construir junto. Aí a gente vai chegando num modelo que ele pode ser um salto na educação, né, do bebê, a criancinha e o Fundamental 1, que é o nosso core, né, que é esse o nosso público, para prepará-lo para um Fundo 2, para um médio, que aí a gente pode e deve trabalhar em conjunto com o Estado e com as particulares e com as universidades, mas a gente precisa abrir a educação, né, para isso, e precisa abrir também a nossa cidade para novos modelos, para novas instituições, uma coisa que a gente teve muita dificuldade, e a gente ainda vê dificuldade. O Instituto Federal é um grande exemplo que eu quis muito trazer, muitas barreiras, então assim, não é tão difícil assim você trazer, mas precisa ter vontade política. E aí, quando a gente traz mais possibilidades de educação para nossa cidade, para nossa região, a gente eleva o nível também da formação dessas pessoas. Então, o que a gente precisa é uma ação em conjunto, é uma vontade política efetiva, profunda, de entendimento de que não é só construir escola. A gente precisa trazer uma nova filosofia de educação em conjunto com toda a rede. A gente está falando de quase 4.000 servidores, fora esses outros atores da educação que também tem que estar juntos. Mas precisa fazer isso. Então, é um trabalhão. Eu vejo muito caminho. Eu acho que a gente fez bastante coisa, a muitas duras penas, com muita dificuldade, porque a gente precisa do apoio institucional irrestrito, total, e avançar. Né? A gente sabe o caminho, sabe como fazer, e precisa de apoio das lideranças e dos governos, né? Dos governantes. Às vezes a gente vê essas grandes propostas mirabolantes, né? A gente fica até meio duvidando se isso não pode ser um circo, uma cortina de fumaça para as coisas que estão acontecendo. Mas e na verdade a educação ela não precisa ser mirabolante, porque muitas escolas, e aí tem que ser tratada de forma muito particular. A gente fez um piloto com 5 escolas nos pátios verdes e azuis. Então, uma ou duas escolas das 5 eram pátios verdes e azuis. A outra era o projeto do balé, da dança. A outra era um projeto das hortas. Então, cada uma tem a sua vocação. E tratar a educação de uma forma, como eu comentei até com o filhinho, aqui passar um rodo e tratar tudo igual, de forma massificada, não dá. Você precisa tratar a particularidade da escola, da gestão, do aluno, da região, da família. Aí sim, só que a gente está falando de mais de 200 escolas, fora as que não são da rede municipal, mas é possível. Só que tem que ter toda uma dedicação e uma paixão, um amor por isso. Pri, agora chegaria a parte que nós tínhamos de perguntas. Só que como nós não podíamos postar a caixinha de perguntas, porque senão você iria descobrir tudo que a gente tinha tramado, a gente quis preparar algo especial para você. Léo, roda pra gente, por favor. Oi, Pri. Só de pensar em falar sobre você já me vem emoção. Tanta coisa, né, que a gente já passou, por tantos momentos, tantas aventuras juntas. E para mim é uma honra estar aqui do seu lado, contigo. Sempre me perguntavam quando vim para a prefeitura, né, se você era de verdade, se você era assim mesmo.
Eu sempre falei, ela é o que ela é, autêntica, né? Então essa sua inspiração, essa sua liderança, essa sua força como mulher inspira a gente a trabalhar e estar junto. E é sempre uma grande honra e uma oportunidade estar perto de você. A gente se diverte, a gente aprende, se engaja pelas causas. Gratidão, minha irmã. Eu estava obcecada. Passava 80% do meu tempo falando. Oi, gente! E nos outros 20%. Um grande beijo. Bom, Pri, eu vim aqui agradecer a oportunidade. Tem sido uma experiência enriquecedora para mim. Te acompanhar todo esse tempo, mesmo que muito pouco, né? Mas eu sinto verdade em você. Meu namorado também disse que a gente sente verdade em você. Então eu espero que as outras pessoas também vejam isso. E é admirador ver tudo que você anda fazendo pela nossa cidade e por todos que estão perto de você. Grande beijo. Oi, gente. Oi, Pri. Eu quero falar aqui que tá sendo muito legal trabalhar com você. Tô gostando muito de como você leva a sua equipe de uma forma muito leve, mas de uma forma muito séria. E, cara, eu já era um pouco, assim, sua fã, pelo que eu acompanhava ali. Agora eu sou muito mais, porque você traz muita verdade, você traz muita simplicidade. E é isso. E desculpa eu ter mentido na sua cara, falando que eu chamei a Carmen pro podcast. Oi, gente. Oi, Pri. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade que eu tô tendo de trabalhar com você, de conhecer um pouco do seu trabalho. Eu tenho acompanhado nas redes sociais já há um tempo tudo que você tem feito por Mogi. Então, eu quero só te agradecer e por essa oportunidade. Eu tenho certeza que vai ser um aprendizado imenso pra mim estar aqui com você. Beijo. Oi, minha líder. Pri, tô passando aqui pra dizer que é uma honra caminhar ao seu lado. Você é uma mulher incrível, uma mulher que transforma pessoas, né, através da educação. E pra gente que diariamente está contigo, é uma honra, tá? Caminhar ao seu lado. Quero dizer que tamo junto, né? Até o fim. E bora, equipe! Pri, de mulheres como você que a política precisa e de pessoas como você que o mundo precisa. Eu já te admirava muito, passei a te admirar muito mais agora que eu te conheço melhor. E obrigada de coração por me convidar para fazer parte desse projeto lindo que você está construindo para Mogi e que eu tenho certeza que vai inspirar muitas outras cidades do Brasil inteiro. Um beijo. Oi, Pri, sua linda. Arrumei aqui um tempinho no trabalho para poder te mandar um beijo, dizer para você que mudou totalmente a minha vida desde o dia que eu comecei a trabalhar contigo. Eu devo muito do que eu sou a você. Obrigado por existir na minha vida. Obrigado por ser essa mulher que você é. Eu te amo muito, Pri. E conta comigo pra sempre. Você sabe que pode contar. Um grande beijo. Olá, sou Eliana Oliveira. Tô passando para deixar um alô pra Priscila Yamagami Keller. Conheci ela esse ano e, sim, uma mulher admirável, que eu gosto de paixão. Fazemos parte da mesma equipe de empreendedoras. E deixando aqui meu abraço, um carinho pra você, Priscila, te amo. Bom, Pri, a gente quis fazer esse programa eu vou tentar não me emocionar, tá, gente? Pra agradecer tudo que você representa pra gente, tudo que você é na nossa vida e dizer que se a gente tá junto até o fim, aconteça o que acontecer, que venham novas empreitadas, que venham novos momentos, que venha novos sonhos e que uma grande conquista pela frente, porque você representa muito mais do que você imagina para cada um de nós. Gente, que lindo, hein? Olha, vocês estão me quebrando aqui. Gente, que legal ter vocês, assim, eu saber que eu tenho vocês é muito incrível. Me dá um carinho no coração, porque é difícil, é muito difícil. Por quantas vezes eu pensei, meu Deus do céu, será que é isso, né? Mas quando eu olho para cada carinha aqui, eu falo, não, é isso, vamos. E a gente é muito potente, né? E quando a gente soma, então, é demais. Então, amigos, para minha vida inteira,
Eu não tenho dúvida, a gente vai construir coisas lindas para esse país, vai dar esperança, sim, de que a política é possível, sim, de que é possível fazer uma política honesta, decente, de entrega, de resultado, olhando para as pessoas de verdade e verdadeira, que a gente possa andar com a cabeça erguida, com a nossa credibilidade, com a reputação sempre bem cuidada, né? Que é o que a gente tem de melhor. Cada um aqui tem o nome de vocês, né? A família. Então, os valores que a gente acredita, princípios. Então, nossa, vocês significam tudo isso para mim. E é muito incrível, assim. Amo vocês de todo o meu coração. Estou muito feliz. Olha que podcast, hein? Já deixei aqui os podcasters participaram em situação difícil. Agora eu senti na pele. Ô, Robson, pega ali no canto a lembrancinha que a gente pegou pra Pri, por favor. Eita, eu vou tomar um xingo agora do que eu vou fazer, mas eu queria chamar todo mundo que tá aqui pra vir aqui com a gente pra poder encerrar o podcast. Gente do céu. Letícia, G, Kátia, Mari, Robson, linda. vem aqui atrás. Fique aqui do meu lado, Robson. Olha que timaço, gente, que a gente tem Mari, aqui. vem cá, G, Letícia. Poderoso. O Léo, que fez parte disso. O Léo que tá lá atrás. Temporada, um querido Léo, Theo, toda a galera aqui da RTV também, parceiraços, né? E um monte de gente que ajuda a gente todo dia. Esse é o time que acompanha a Pri, é o time que você também pode contar, que tá aí assistindo. Manda Queria um agradecer, beijo. né? Fala pra turma, mandar um beijo. Manda um beijo pra todo mundo aí. Queria agradecer vocês que acompanharam a Priscila todo esse tempo no Pod Pri, né, Pri? E dizer para vocês mais, que vai vir mais pela frente uma nova edição do Pod Pri. Por enquanto a gente vai ter que dar uma parada devido às eleições, mas passando as eleições nós estaremos de volta. Obrigado, gente. Obrigado, Pri. Obrigada a vocês. Gratidão, meus amores, todos aqui. Você que sempre esteve com a gente. A gente ama vocês e eu amo vocês, turma. E para terminar, segue o canal, aperta o sininho, porque quando a gente voltar você recebe a notificação. Um beijo. Obrigado, um beijo. Beijo, gente.